eu entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás com sua fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Atravessar o mar, coloque o pé na água, pra chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. E agora então lhe vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor.
graça do nosso Senhor Jesus Cristo com cada um de nós. Louvado seja Deus pela sua presença. Mais uma vez nos reunimos, mesmo que à distância, para estudarmos a palavra de Deus. E eu quero convidar você a se preparar para o estudo dessa noite. Vamos juntos cantar um hino, e esse hino é uma preparação, para preparar nossa mente, o nosso coração para o estudo. Então vamos nesse momento agora, juntos cantar, louvar a Deus. Amém. Deus seja louvado. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, mais uma vez vemos ao Senhor agradecer pelo cuidado, a proteção e as bênçãos concedidas a cada um de nós. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque nos dá o privilégio de estudar a Tua Palavra. E hoje faremos um estudo muito importante e queremos suplicar que o Seu Santo e Bom Espírito fale aos nossos corações. Abençoe, ó Pai, cada pessoa que está
interligada conosco através dessa live, ó Pai, para o estudo da Tua Palavra. Que todos que estão conectados, que possam sentir a Tua presença. Que todos possam, Pai, ouvir a Tua voz e fazer uma entrega ao Senhor. Derrama Tuas bênçãos sobre o estudo dessa noite. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje falaremos sobre batismo. O batismo verdadeiro. É um estudo muito importante que nós devemos ter uma compreensão exata. Deus ele quer que nós compreendamos sobre o batismo. Por isso o estudo de hoje será relacionado a esse tema. Mas antes disso, eu quero agradecer todos que estão conectados, pois estamos alcançando um número expressivo de pessoas. Muitas pessoas estão assistindo, estão tomando decisões ao lado de Cristo, e eu louvo a Deus por isso. E para que continue assim, eu quero convidar você a nos ajudar, a compartilhando essa live. Neste momento eu quero convidar você aí, como você faz todas as semanas, compartilha para o maior número de amigos possíveis, para que o maior número de pessoas venha a ser alcançado. Enquanto isso, eu quero também convidar você a ouvir esse hino. A minha esposa vai estar cantando o hino neste momento, para preparar o nosso coração para o estudo dessa noite. Medite na letra desse hino. Amém? Deus seja louvado. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, o verso 5, para juntos estudarmos a palavra de Deus, para juntos termos uma compreensão melhor deste assunto que é tão importante, que fala sobre o batismo verdadeiro. Hoje nós vemos algumas formas diferentes de batismo, mas o que a Bíblia fala? Qual é o tipo de batismo? E se a pessoa foi batizada uma vez em uma denominação do batismo correto, que é por imersão, será que ela haverá em algum momento outra necessidade dela ser batizada novamente? Se porventura
ela se desviar do caminho do Senhor e depois retornar, ela precisa ser batizada? O estudo de hoje falará sobre isso. Por isso eu convido você, juntos, lermos o capítulo 4, verso 5 de Efésios, ok? A palavra de Deus diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Paulo, escrevendo a Éfeso, ele diz que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. A fé verdadeira, o Deus verdadeiro e o batismo verdadeiro. Quando Paulo está falando que há só um batismo, ele não está dizendo que há um batismo só e nunca mais essa pessoa vai ser batizada. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma forma de batismo verdadeiro. A palavra batismo aqui é baptismo, que quer dizer imergir, mergulhar, ok? Então Paulo está dizendo que o batismo verdadeiro é aquele que é por imersão, que a pessoa é mergulhada dentro da água. Esse é o batismo verdadeiro. Paulo deixa bem claro que essa é a forma correta de batizar, ok? Por que a pessoa precisa ser batizada? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, o verso 3 e 4. Romanos, capítulo 6, o verso 3 e o verso 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? É uma pergunta. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que significa o batismo? Morte para o eu e uma nova vida em Cristo Jesus. Aqui está falando que nós somos sepultados juntamente com Cristo. E assim como ele ressuscitou, nós também temos uma novidade de vida. O batismo representa uma morte para o pecado e uma nova vida em Cristo Jesus. Quando você é batizado, é descida as águas, ali morre a velha criatura e nasce uma nova criatura. Uma pessoa que compreendeu, que recebeu os estudos bíblicos corretamente, e ali então tomou uma decisão de entregar a vida a Jesus. Ela crê que assim como Cristo um dia veio e pagou o preço na cruz do Calvário, e eu reconheço esse sacrifício, que é o suficiente para minha salvação, e eu me arrependo de todos os meus pecados, agora eu faço uma entrega a Cristo, através do batismo. Então eu morro para o mundo, e agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia agora em Colossenses capítulo 2, o verso 12. Colossenses 2, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Mais um texto que vem nos mostrando que através do batismo nós somos ali sepultados juntamente com ele, mas também somos ressuscitados. Ou seja, é uma mudança de vida, é uma transformação. O batismo não é meramente você ser imergido e pronto. Você precisa fazer uma entrega, você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo. Por isso que o batismo de criança não é válido. A palavra de Deus, ela nos ensina, e já nós vamos ver um texto aqui, que você precisa ter reconhecimento das suas falhas, dos seus erros. Uma criança recém-nascida, ela não sabe o que é errado. Então como que ela vai batizar? Como que ela vai ser batizada se ela não entende o significado do batismo? O batismo é uma morte para o mundo, é um reconhecimento que você é falho, que você é pecador e precisa ter uma transformação de vida, e precisa entregar sua vida a Jesus. Por isso que para ser batizada a pessoa tem que ter consciência do que ela está fazendo, porque é um voto que ela está fazendo com Deus, é um compromisso que ela está selando com Deus, e para isso ela precisa compreender por que ela está tomando aquela decisão. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2, o verso 38. Atos capítulo 2, o verso 38. A palavra de Deus diz assim:
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro, capítulo 2 é um capítulo conhecido do livro de Atos. É um capítulo muito conhecido, onde mostra aqui que quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles ali saíram pregando em línguas. Eles receberam o dom de línguas e pregou para variedade de pessoas que ali estava. Aproximadamente 17 nações estavam em Jerusalém. E esses apóstolos, então, eles pregaram sobre Jesus, o Messias que tinha sido crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. E muitas pessoas entenderam, compreenderam a mensagem e queriam tomar uma decisão, porque eles se arrependeram dos seus pecados. E eles perguntam para os apóstolos: o que nós devemos fazer? Pedro fala: arrependei-vos dos vossos pecados e sede batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro, ele faz um apelo para aquelas pessoas. Pedro deu uma aula para eles sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E agora eles compreendendo, eles querem tomar uma decisão. E o primeiro passo para você tomar uma decisão, você precisa arrepender da sua vida pecaminosa. Você precisa arrepender das falhas que você tem cometido e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Foi isso que Pedro falou para aquelas pessoas. E falou: arrependei-vos e agora sedes vós batizados. Então nós precisamos, antes de ser batizados, arrepender da nossa vida pecaminosa. Muitas pessoas às vezes brincam com a palavra de Deus. Às vezes vai numa igreja, uma igreja que não ensina as doutrinas, uma igreja que simplesmente você foi lá e acha que recebeu o chamado para ser batizado e vai ser batizado sem ter um conhecimento da perfeita vontade de Deus para a sua vida. E logo depois está fazendo as coisas erradas novamente. Não é assim que funciona. Quando eu decido me batizar, é porque eu tive um conhecimento do que Deus fez na minha vida, e agora eu sei que eu estava em falha, em pecado, e eu me arrependo dos meus pecados, confesso a Cristo, e aí então agora, sim, eu entrego minha vida a Ele, sepultando o velho homem, e agora tendo uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, vamos continuar a leitura. Vamos em Mateus agora, capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, o verso 13 até o 17. A palavra de Deus diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, agora ele com a idade de 30 anos, ele vai até João Batista para ser batizado. E João, vendo ali que ali na frente dele estava alguém maior do que ele, alguém que não tinha pecado, e João fala: eu que preciso ser batizado por ti, você vem a mim? Então Jesus fala: deixa para cumprir a justiça. Jesus, ele não precisava se arrepender de nada, porque ele não tinha pecado, mas ele foi ali para cumprir a justiça. Jesus foi ali para nos dar exemplo. Jesus foi batizado para ensinar para mim e para você que se realmente eu quero fazer a vontade do meu Pai que está no céu, eu preciso descer as águas batismais, fazendo uma entrega a Ele. E aqui também fala que quando Jesus foi batizado, ele saiu das águas. Automaticamente dá a entender, lógico, que ele tinha entrado nas águas. Não foi apenas um pouco de água que jogou na cabeça, mas sim foi imergido, foi mergulhado, ok? E Jesus ali então foi batizado. E ao sair das águas, a palavra de Deus fala que o Espírito em forma de pomba pousou sobre Jesus. E ali diz que o céu foi aberto e ouviu a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui eu vejo a divindade, a trindade trabalhando no batismo de Cristo. E se você prestar atenção, na criação a trindade trabalhou.
No nascimento de Jesus, você vê a Trindade trabalhando. Agora, no batismo de Jesus, a Trindade trabalhando. Na morte de Cristo, na cruz do Calvário, a Trindade estava ali. Na ressurreição, a Trindade também estava trabalhando. Na Bíblia, você não vê essa palavra Trindade. Mas vários textos nos mostram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Trabalhando em prol da minha e da sua salvação. Mas voltando aqui, Jesus ele foi batizado para dar exemplo. Por que Jesus quis nos dar exemplo? Em tudo que Jesus faz, ele é um exemplo para nós. E se eu realmente quero ir para o céu, quero ter a vida eterna, eu preciso seguir o exemplo de Jesus. E aqui está um passo importante que nós devemos tomar. Assim como Jesus foi batizado, todos aqueles que aceitam a palavra de Deus também precisa passar pelas águas. E eu quero convidar você agora a ler mais um texto que está em João capítulo 3, o verso 5. Evangelho de João capítulo 3, versículo 5. Vou ler do verso 3 até o verso 5, para compreendermos melhor. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, um líder religioso, ele foi ter com Jesus, e ali ele tentou interrogar Jesus, e Jesus faz a seguinte afirmação: é necessário nascer de novo. E aí aqui então no verso 6, Jesus, ele explica por quê. Porque quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito, é espiritual. Todos nós nascemos da carne. O próprio Davi, ele diz: em pecado concebeu minha mãe. Então quando eu nasço na carne, eu nasço em pecado. Eu tenho uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, ela precisa ser extinta. Ela precisa acabar. E só pode acabar essa natureza quando eu faço uma entrega a Jesus, e Jesus venha trabalhar na minha vida. E como que eu faço isso? Fazendo uma entrega a Ele, nascendo da água e do Espírito. Somente assim é que eu vou conseguir, pelo poder do Espírito Santo, vencer essa natureza carnal que há em mim. Você percebe que existem pessoas que dizem que não conseguem vencer o pecado? Você já viu pessoas que falam: eu tento, mas eu não consigo vencer? É porque não fez uma entrega verdadeira a Jesus. Porque quando eu deixo que a vontade de Jesus seja operante na minha vida, a minha vontade não tem poder. Mas infelizmente muitos de nós ainda continuam alimentando o eu, continuam alimentando o desejo carnal que há dentro de nós. E quanto mais alimentamos esse eu, mais ficamos longe de ouvir a voz do Espírito Santo. Deus tem falado conosco constantemente, mas nós sempre estamos o rejeitando. Por isso Jesus fala: é necessário nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, o verso 16. Marcos 16, o verso 16. A palavra de Deus diz assim: quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. É por isso que é necessário nascer de novo. Porque Jesus está dizendo para mim e para você, que aquele que crer e for batizado, este será salvo. Mas aquele que não crer, estará condenado. Quer uma prova disso? Vamos lá no Evangelho de João novamente, no capítulo 12, verso 47 e 48. Evangelho de São João, capítulo 12, o verso 47 e o verso 48. A palavra de Deus diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue.
a minha própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Jesus, ele veio para nos salvar. E ele diz, aquele que crer e for batizado, este será salvo. Ele não veio para te julgar, ele veio para te salvar. Mas se eu estou rejeitando a sua palavra, a própria palavra dele nos julgará no último dia. Você compreende? Por isso que a Bíblia fala, quem não crê será condenado. Mas aquele que crê, ele dá um passo em direção a essa decisão tão importante, que é descer as águas, que é entregar a vida a Jesus. Não tem como dizer, eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas continuar vivendo uma vida dos prazeres carnais, vivendo uma vida totalmente desgarrada, sem princípios, sem ter o prazer, a vontade de estar na casa de Deus, estudando a sua palavra, orando, sem ter uma comunhão com Deus. Não tem como dizer, eu aceitei Jesus, mas viver uma vida longe de Jesus. Compreende? E se eu realmente aceitei Jesus, eu obedeço a sua palavra. Obedecendo a sua palavra, eu tomarei uma decisão sendo batizado. Entregarei minha vida a Jesus. Esse é um passo importante que nós precisamos dar. Eu quero chamar você para ler mais um texto da palavra de Deus. Abra agora em Atos, capítulo 19. Atos 19. Nós vamos ler do verso 3 até o 5. Atos, capítulo 19. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só que interessante. Aqui, Paulo está fazendo uma pergunta para um grupo de pessoas. Aproximadamente 12 discípulos de João. João já havia morrido há muito tempo, alguns anos. Mas havia um grupo de pessoas que continuava pregando o evangelho que João tinha ensinado. Era o evangelho verdadeiro, era uma luz que João tinha passado para eles, que foi o próprio Deus que trabalhou na vida de João. Mas agora esses discípulos, eles tinham uma fé limitada, ainda faltava algo para eles. E Paulo então pergunta para eles, em qual batismo vocês foram batizados? E eles falam, no batismo de João. Se você ler o verso anterior, você vai ver que Paulo pergunta, conhece o Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar. Ainda faltava luz para eles receberem. E ali então Paulo ensina sobre o batismo de Jesus e ali receber o dom do Espírito Santo. Porque Jesus falou em João capítulo 3, do verso 3 ao... E Paulo os batiza. Você consegue entender? Que não é porque a pessoa foi batizada uma vez por imersão, que nunca mais ela tem que ser batizada novamente. Talvez eu estou falando para alguém, neste momento, que aceitou Jesus como seu Salvador. Tem uma fé verdadeira, uma pessoa sincera. Só que agora você está recebendo nova luz. O seu conhecimento está sendo mais amplo da palavra de Deus. Você entregando a vida de Jesus, sendo batizado novamente, não quer dizer que você está rejeitando o seu batismo anterior. Simplesmente você está validando mais ainda o seu batismo, porque você é uma pessoa sincera. Você foi batizado, você tinha aceitado Jesus como Salvador, mas não tinha toda a luz. Agora você recebeu uma luz. E se você recebeu uma luz e aceita Jesus como seu Salvador, você precisa fazer igual esses discípulos de João, sendo batizado novamente, para receber o dom do Espírito Santo. Compreende? Mas talvez eu estou falando para alguém nessa noite que já foi batizado na igreja, já tinha recebido toda essa luz a qual nós estamos falando, mas infelizmente caiu no meio do caminho, fracassou, se afastou do caminho de Deus, quebrou o seu voto que você fez naquele dia do batismo, e agora quer voltar, mas acha uma dificuldade, talvez vê que não há uma necessidade de ser batizado. Você sabe que você quebrou os votos que você fez, você sabe que você transgrediu as doutrinas a qual Deus deixou na tua palavra, os princípios de Deus você quebrou, mas agora você quer voltar e não quer ser batizado ou batizada porque você acha que não há uma necessidade, porque você entende que o batismo é um só. Mas hoje eu estou te explicando. A forma de batismo é uma só.
Aqui nós vimos os discípulos de João sendo batizados. E eu quero explicar mais uma coisa para você. Quando você aceita Jesus como Salvador e batizado, é como se fosse um casamento, um compromisso que você faz com Deus. Se você pega o livro de Oséias, Isaías, Jeremias, nós vamos ver ali que a igreja representa sempre uma esposa de Deus em compromisso, em responsabilidade. E Deus chama eu e você de igreja. Então nós temos um compromisso com Deus. Compreende? Imagine só, um casal, marido, esposa, eram noivos, casaram, fizeram um voto, fizeram um compromisso diante do altar. Passado alguns anos, o marido, ele trai a esposa. Ele quebra o voto que ele fez com ela. E essa esposa então descobre. E ali pede o divórcio. Não, eu não te aceito mais como meu marido, você quebrou o voto que nós fizemos naquele dia. E ali então, ele vai embora. Eles se divorciam. Passado alguns anos, aquele homem arrependido dos seus pecados, arrependido da falha que ele tinha cometido com a sua esposa, pois ele a amava muito, foi uma fraqueza, foi um momento, e ele caiu. Então ele resolve voltar para ela, e ele vai até ela depois de alguns anos, alguns meses talvez, e ali ele pede perdão a ela. Ele fala para ela: querida, eu sei que você é a mulher da minha vida, eu te amo, eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz, eu caí em pecado, mas eu quero que você me perdoa, eu quero reconciliar com você, eu quero recomeçar novamente uma vida com você, por favor me perdoa. E ali então, aquela mulher comovida por aquela situação, vendo sinceridade nos olhos daquele homem, e também ela o amava muito, e naquele momento ela fala para ele: sim, querido, eu te perdoo, nós vamos voltar a viver junto novamente. Lembrando que eles tinham sido divorciados. E agora o que eles têm que fazer para viver junto novamente? Casar novamente. Compreende? Eles precisam novamente fazer o voto e casar. Assim é eu e você, quando desviamos do caminho do Senhor. Eu preciso retornar, Deus me perdoa imediatamente, mas agora, publicamente, eu preciso fazer meu voto para com Deus e ser novamente batizado. Você consegue entender isso? Jesus te ama, Jesus está de braços abertos te chamando. Jesus, ele não vê a hora que você retorne. Eu creio que eu estou falando para alguém nesse momento, que já faz algum tempo que tem afastado do caminho de Deus, que recebeu toda essa luz, mas por circunstância da vida, se afastou. Eu quero dizer para você nesse momento que Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para voltar para a casa do Pai. Faça uma entrega a Ele. Toma essa decisão. O Espírito Santo está falando com você neste momento, eu creio, eu sinto que o Espírito Santo está falando com você. E você talvez nesse momento está tendo dúvida, como que a igreja vai me receber? Ela vai te receber de braços abertos. Se ninguém te receber de braços abertos, Jesus está de braços abertos. E você precisa olhar para Jesus, entender que Ele te ama e que Ele quer te salvar. Ele veio não para te julgar, mas sim para te salvar. Então tome uma decisão, entrega a sua vida a Jesus. Talvez também eu estou falando para alguém neste momento, que não tinha recebido essa luz, passou tanto tempo em outro lugar, em outro aprisco, sem ter um conhecimento doutrinário, sem compreender sobre a palavra de Deus, e através desses conhecimentos que você começou a ter, precisa tomar uma decisão, mas talvez algo está dificultando essa decisão. Talvez você está olhando para a sua vida neste momento, talvez você está olhando para você e dizer assim: eu não tenho força para vencer, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos pecados acariciados, eu cometi tantos erros no passado, será que realmente essa é a melhor decisão que eu devo tomar? Será que eu não vou falhar no meio do caminho? Será que eu não vou cair? Eu quero dizer para você, Jesus está falando: filho, filha, dê um passo, segura nas minhas mãos, é eu que te sustento, é eu que te ajudo, é eu que te fortaleço. Sede forte e corajoso, corajosa, eu te darei a vitória. Não tema, simplesmente creia.
Jesus está contigo. Entrega a sua vida a Ele. Toma uma decisão. Viva segundo o Evangelho. Não deixe que as coisas deste mundo venham atrapalhar a sua vida espiritual. Não deixe que os prazeres carnais sejam suficientes para tirar você do caminho de Deus. Permita que o Espírito Santo entre no seu coração. Permita que o Espírito Santo te fortaleça constantemente. E você vai ver que você será mais que vencedor, mais que vencedora. Porque você não vive você, mas Cristo viverá em ti. Consegue entender? Muitas pessoas procuram momentos dizendo assim, eu preciso abandonar isso, eu preciso abandonar aquilo, eu preciso ser mais perfeito, e assim então eu entregarei minha vida a Jesus. Eu quero dizer para você, se você buscar alcançar a perfeição para depois entregar a vida a Jesus, você nunca vai entregar sua vida a Jesus. Jesus está te chamando do jeito que você está, do jeito que você é. Ele te ama. E Ele veio morrer na cruz do Calvário por você, do jeito que você é. E agora que você o aceita, Ele fala, filho, filha, agora eu vou mudar a sua vida. Agora você vai ver o que é ter a verdadeira paz, o que é ter a verdadeira alegria. Porque até então você estava buscando prazeres, alegrias neste mundo, e tudo isso é passageiro. Eu vou te conduzir para a alegria eterna, para a paz eterna. Talvez nesse momento alguém está dizendo assim, eu vou esperar mais um pouquinho para tomar essa decisão. Eu quero ler mais um texto com você. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 2. Segunda Coríntios, capítulo 6, o verso 2 diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Jesus falou, aquele que crer e for batizado, este será salvo. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 6, 2, está falando que hoje, agora é o dia da salvação. Gostaria de ser salvo? Você precisa ser batizado. Talvez você nesse momento está dizendo assim, mas será que realmente? E o ladrão da cruz? Ele foi batizado? Há casos e casos. O ladrão da cruz, ele estava morrendo naquela cruz. Mas fique sabendo, se ele tivesse a oportunidade, ele tinha sido batizado. Assim como muitas pessoas no leito do hospital, no último momento da sua vida, ele aceita Jesus como Salvador e estará salvo. Porque não tinha condições de ser batizado. Mas eu estou falando para alguém nessa noite que tem toda a condição de ser batizado. E precisa fazer essa entrega a Jesus. Leia mais esse texto comigo. Hebreus capítulo 3, o verso 15. Hebreus 3, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Jesus, ele está dizendo para mim e para você, se você realmente está ouvindo minha voz, não endureçais o vosso coração. Faça uma entrega a Jesus. Por que fazer essa entrega a Jesus? Porque Ele quer te conduzir para o céu. Muito em breve Jesus virá, com poder e toda a glória. E Ele vai levar os seus para o céu. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Aqueles que creram e foram batizados. Aqueles que entregaram a vida a Jesus. Vamos ler o último verso dessa noite, que está em Apocalipse, capítulo 22, o verso 14. Apocalipse 22, o verso 14, diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Gostaria você de lavar suas vestes no sangue do Cordeiro? Gostaria você de entrar na cidade santa pelas portas? Hoje você precisa fazer uma entrega. Entrega o seu coração a Jesus. Talvez algumas pessoas devem estar se perguntando, mas e o batismo do Espírito Santo? Você falou do batismo, mas e o batismo do Espírito Santo? Você é batizado no Espírito Santo quando você desce as águas.
Quando você recebe Jesus como seu Salvador e é imergido ali, você já recebe o dom do Espírito Santo. Esse batismo do Espírito Santo que algumas denominações pregam, segunda-feira que vem eu estarei explicando melhor para você. É um estudo que eu vou fazer separado, porque também demora uns 40, 45 minutos para estar explicando. O que eu quero que você foca hoje é que você precisa entregar sua vida a Jesus e que você precisa ser batizado, batizada. Não olhe para suas fraquezas, não olhe para suas tentações, olhe para Jesus e faça uma entrega a Ele. O Wesley e a Camila vai cantar um hino neste momento. E eu quero convidar você a fazer uma entrega a Jesus. Você que está assistindo essa live, enquanto eles cantam essa música, e você medite na letra dessa música, assim como você meditou nessa mensagem. E se realmente você quer fazer uma entrega a Jesus, quer ser batizado, batizada, escreve no comentário. Escreve aí, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser batizado, quero ser batizada. Muito em breve eu quero descer as águas. Se você tem esse desejo, enquanto você ouve essa música, escreva aí no comentário que você quer fazer uma entrega a Jesus. E eu quero orar especialmente por você. Como podes deixar de viver esse amor? Um amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeites jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar em meio à escuridão, sua vida é sem paz, seu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Quão aflito tu estás e opresso em dor, não me buscas jamais e não queres o amor. Foi por ti que eu morri, alto preço paguei, foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir este imenso amor, deixes logo fluir do teu interior. Sei que podes deixar a velha vida então, e esse amor lhe trará o completo perdão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entregue a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua decisão. Nesse momento eu quero orar com você,
pela sua entrega, que o Espírito Santo realmente trabalha poderosamente na sua vida e que essa entrega sua seja permanente. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pelo estudo. Obrigado, ó Pai, por nos ensinar sobre o verdadeiro batismo. Obrigado, ó Pai Santo, por pessoas ter tomado decisão ao teu lado, por entender a mensagem, ó Pai. Nós louvamos o teu nome por isso e suplicamos, ó Pai, que abençoe cada pessoa que decidiu entregar a vida ao Senhor. Que o Senhor esteja presente, constante no lar deles, abençoando, os protegendo e os livrando de todo o mal. Ó Pai Santo, Pai de amor e toda glória, veio um pedido muito especial de oração sobre a Sueli. Por favor, Pai querido, o Senhor conhece a necessidade, a luta dela, esteja com ela neste momento, abençoe, que ela possa sentir a paz a qual ela nunca sentiu, que ela possa sentir a tua presença neste momento ao lado dela, ó Pai eterno. Abençoe também todos os seus familiares. Derrama tuas bênçãos, ó Pai, sobre todos os pedidos de oração que está nessa caixa, ó Pai querido, que seu Santo e Bom Espírito atua poderosamente na vida de todos, mas muito especial nessas pessoas que tomaram a decisão sobre o batismo. Que o Senhor os prepara, que o Senhor os cuide, ó Pai, e que muito em breve todos nós possamos ter um encontro especial com o Senhor. Abençoe, ó Pai, a tua igreja, que está esparramada por todo este mundo, que cada filho teu seja revestido com o poder do teu Santo Espírito. Obrigado, Pai Santo, por estar sempre ao nosso lado. Nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado pela entrega de cada um. Obrigado por compartilhar essa live, por participar conosco. E eu quero fazer um convite muito especial para você. Quarta-feira, nós estaremos aqui, o pastor Flávio, ministrando a palavra, o culto de oração. E eu quero convidar você a estar junto conosco, louvando e adorando o nome de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau, fiquem com Deus. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas, sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje há uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou.
não se arrepender, Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir voz em oração, só basta lhe pedir.